Glória a Deus, sejam bem-vindos à terça-feira do Pensamento Fértil. Que bênção você poder ter essa fertilidade que vem do alto, os pensamentos que vêm do alto e produzir palavras de vida eterna. É a palavra de Deus no teu interior que vai transbordar nos teus lábios, renomeando, declarando e profetizando. Irmãos, nós estamos esse mês ainda de Ruth, caminhando já para o encerramento desse mês, mas sabendo que a palavra ela é eterna, então ela não encerra. Ela determina, ela continua, ela é infinita. E essa semana nós estamos falando da capa estendida e profeticamente vim com essa capa porque eu estou renomeando esse lenço como capa. Esse lenço eu comprei em Belém em 2022, quando nós tivemos aquela viagem tão especial. Trouxe ele para o sul em 2023, fazendo um ato profético em uma situação também de luto, de viuvez, declarando e profetizando palavras. E hoje eu estou aqui para declarar Ruth, que pede para Boaz que ele estenda sobre ela a capa. E depois Boaz enche aquela capa com 6 medidas de cevada. Isso é o poder de Deus, do favor que Ele tem sobre nós. Esse é o dia de hoje. Irmãos, o dia que Deus fez é justamente essa terça, onde o Senhor quer trazer sobre nós a realidade de receber o favor desde a capa no campo, que é a capa de Ruth, até ela ser estendida sobre o real herdeiro. Mas que história é essa? É uma história de inclusão, de continuidade, de reconhecimento. Porque o favor de Deus é o que te garante em qualquer cenário desfavorável. Não é alguém que você conhece, é aquilo que Deus conectou. Não é a tua força natural, porque ela vai perecer. Mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na tua fraqueza. É você invocar o nome do Senhor e saber que Ele vai te salvar em tudo. E a porção que você carrega, ela tem uma continuidade. Então, eu vivo pela porção que o Senhor me deu. E essa porção me inclui nesse plano. Então, não importa a exclusão dos homens, mas a inclusão do próprio Deus. Ele te incluiu. E aqui em Ruth, do 9 ao 15, do capítulo 3, do 9 ao 15, fala assim... e disse ele, quem és tu? Boaz pergunta para Ruth, né? E ela falou, eu sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. Porque então nós vimos esse mês todo que Boaz seria o resgatador de Ruth, resgatando ela de uma viuvez, dando a ela continuidade, da sua descendência, a descendência do seu marido, um belenita. Mas continua aqui, e ela está com ele na era, e por final ele fala assim, o versículo diz, no versículo 15, disse mais, dá-me a capa que tem sobre ti, porque então ele cobriu Ruth com a capa. Isso significava, eu vou te proteger, eu vou buscar o teu resgate, eu me responsabilizo por você, eu reconheço que tu és aquela que eu vou resgatar. Então ele fala, agora me dá essa capa que está sobre ti, segura. E ela segurando a capa, ele mediu 6 medidas de cevada, colocou em cima e então foi para a cidade. Ele a abençoou. O que isso significava? O favor de Deus sobre a vida de Ruth através de Boaz, sendo ela abençoada com 6 medidas de cevada. Uma marca profética de suprimento, uma marca de continuidade, uma marca que 6 é a marca do homem, declarando que ele, como homem, faria sim a parte dele, mas o que completaria tudo era a indiferença do fulano, para que Boaz fosse realmente o resgatador, porque havia um resgatador antes dele. Mas isso completa os 7. Então Boaz faz o que está na mão dele para fazer, e como diz a palavra de Deus, aquilo que vem à tua mão para fazer, faz com toda a tua força. Boaz significa força. Então ele faz com toda a força o que está na mão dele. E Deus completa esse testemunho. Glória a Deus, porque tudo é completo no Senhor. E então aqui nós vemos agora paralelo um outro texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 18, 3, 4, que diz assim, Jonatas fez um acordo de amizade com Davi e ele se tornou o melhor amigo dele. Então Jonatas tirou o manto que ele estava vestindo e deu a Davi, deu-lhe também sua túnica, até a sua espada, o arco e o cinturão. Outras versões falam então que ele deu a sua capa. Que capa é essa que Jonatas deu para Davi? A capa que ele tinha como sucessor de um trono, porque Jonatas era filho de Saul, que foi o primeiro no trono de Israel. Só que quando Jonatas, ele reconhece que Davi carregava a porção da continuidade, que Davi carregava a realidade do trono dentro dele, que ele seria o sucessor, ele então entrega tudo que ele tem como sucessor,
tudo que ele tem como um sucessor natural e reconhece o sucessor real, espiritual que era Davi. E glória a Deus, porque Davi é mesmo essa genealogia de uma promessa. Jesus, então, vem de Davi. Irmãos, olha que incrível, porque Davi vem de Ruth. Então, Ruth é a mãe, né, de Davi nos antepassados, mas ela é como a mãe de Davi. Olha que genealogia inclusiva de Jesus, de colocar pessoas num plano que eram rejeitadas, porque a história de Davi é de rejeição. Mesmo Saul amando Davi, o rejeitava. O pai de Davi o rejeitava, os irmãos de Davi o rejeitavam. Quem era Ruth? Rejeitada, moabita. O povo a rejeitava. Mas quando o Senhor abre uma porta, nós podemos entrar. Quando o Senhor, ele puxa aquela cadeira para você sentar nessa mesa e se fartar da tua promessa. Deus tem esse favor. Ele tem esse favor para você nesse dia. Irmãos, e nós temos isso no Senhor. Nós vemos nesses dois personagens que são espíritos, o favor de Deus, o cetro estendido. Nós vemos o Senhor com essa capa estendida. Eu profetizo essa semana, esses dias, a capa estendida, para você ter capa de suprimento, capa de quem reina, capa de governo, porque essa capa é uma identidade. As pessoas tinham uma capa, aquilo a identificava como uma viúva, o identificava como o rei ou o sucessor de um trono, né? Como a capa que identificou o cego, o mendigo. Mas existe uma capa que te identifica como sucessor, continuidade, escolhido, e essa capa está estendida sobre nós. Então eu quero profetizar aqui que nós somos herdeiros de um trono que é eterno, que não tem fim, que nós temos a identidade de quem governa no espírito. Por isso nós vencemos o quê? A vaidade de Saul, né? Daquele rei que era natural e tinha reações naturais. Nós vencemos a indiferença do fulano. Ele não queria resgatar Ruth, ele queria as terras que Ruth tinha direito, mas ele não queria resgatar o mais importante, que era o ventre de Ruth e a sua continuidade. E nós temos aqui a nossa vitória e governo sobre a rejeição dos homens. Os cenários querem te rejeitar, as pessoas querem rejeitar a porção que você carrega, porque essa porção confronta. Mas você, confrontador, você permanece no campo do teu resgate, no campo da tua aliança. Sabe que a palavra de Deus é maravilhosa. E aqui a gente está falando de Jonatas e Davi, e eu quero então incluir isso, né? O bispo Betel uma vez ministrou, isso me tatuou o meu espírito, né? Porque Jonatas e Davi, e Ruth e Noemi são as duas maiores alianças da palavra de Deus, que não é aliança entre um homem e uma mulher, mas entre dois amigos e entre duas amigas. E marca poderosa daquilo que nós podemos viver, porque isso é uma expressão celestial aqui na terra, de uma aliança, de uma lealdade, de uma realidade. E glória a Deus, porque a aliança, ela abre esse caminho. É a aliança que te coloca na inclusão, porque Jesus, por causa de uma nova aliança, nos incluiu. É a aliança que te inclui, que te coloca. E isso é uma posição espiritual. E quando você é incluído, você tem direito a uma herança. E nós temos esse favor, porque nós somos herdeiros, nós temos o favor de Deus, a capa está estendida, nós somos os herdeiros reais, aleluia, por essa inclusão. Então eu quero declarar em primeiro lugar, você tem uma herança invisível. Os homens estão desesperados por comprar campos, ter mais terras no seu nome, ter mais recursos e bens, porque nisso consiste a segurança deles. Mas nós temos uma herança invisível e ninguém consegue entender essa liberdade de quem enxerga o invisível. Mas é assim que nós andamos, vencemos a escravidão do Egito, o jugo de Faraó, porque nós enxergamos o invisível como Moisés. E lá no Salmo 73, 25, 26 diz: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje, oh meu Deus, além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Você tem uma herança que ninguém está enxergando, mas ela mora dentro de você, é a tua força. Olha aqui, eu li um texto de Miqueias hoje, eu quero compartilhar, que fala assim, ó: quando eu cair, me levantarei. Está lá em Miqueias 7, 8. Quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. E ele fala, ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, quando eu cair, eu vou me levantar. E quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha luz. Que herança mais poderosa
que você pode ter na terra, senão você ter sempre luz nas trevas, não importa a circunstância e a escuridão que se apresentou. Você tem uma palavra que ordena o caos. Você tem luz na tua vida. Essa é a tua herança invisível. Palavras, o próprio Deus que é a palavra dentro de você. Usa essa herança, desfruta dessa herança. Não é uma letra morta, porque isso é a lei, mas é o poder de Deus, é o próprio Espírito. Esse é o poder de Deus. Você fica às vezes achando que o poder é porque curou aqui, porque fez ali, porque você viu alguma coisa grandiosa aos teus olhos, como Elias estava na expectativa, né? De um estrondo, de um trovão, de alguma coisa grande. O Senhor estava num cicio suave, é de uma palavra que está nos teus lábios, de algo que você mesmo pode liberar. Glória a Deus, aleluia. E em segundo lugar, nós temos uma herança incorruptível, que está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Aleluia, eu gerei de novo, por isso que eu tenho direito a essa herança. Não é uma herança natural, não é aquilo que o meu pai na carne pode me dar. Isso tudo é tão perecível, né? Se não for uma disposição de entregar aquilo que ele possui como herança da sua porção eterna, né? Mas as coisas são perecíveis. Mas aqui ele fala, ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável. Aleluia! E que não se pode murchar, guardada nos céus para nós. Irmãos, isso você precisa enxergar todos os dias, a tua herança é incorruptível. Ninguém vai corromper aquilo que você tem direito. É teu por direito porque você nasceu de novo. Eu ando por essa herança, porque nós estamos nesse tempo aqui na terra, um tempo tão curto, sabe que olhando as notícias, né? E vendo os dias maus. Os dias maus não estão se aproximando, eles já chegaram. O que nós estamos vivendo, com toda a corrupção desse país, com todo o roubo que nós estamos vendo de líderes corrompidos, eu posso declarar que a minha herança é incorruptível, porque ela não está nesse mundo, não está nessa escuridão. Nessa escuridão eu vejo a luz, e a luz é a herança que está reservada para mim. Isso não é uma palavra de consolo, porque algo lá na frente vai acontecer para você despistar o que está acontecendo agora, dar uma disfarçada, né? E ficar anestesiado, porque eu estou pensando, não, eu não vou ficar na expectativa de um grande dia e esquecer o meu todo dia. Mas todo dia eu lembro do grande dia, e eu busco todo dia porque eu sei que eu vou chegar nesse grande dia, e a tua alegria diária é de saber que você pode desfrutar dessa herança, não lá num grande dia, mas agora, naquilo que você está vivendo, nas coisas que você tem no teu viver diário, você pode desfrutar de uma herança incorruptível, daquilo que você tem direito, de um desfrute no teu espírito, de um deleite real dentro de você. Irmãos, nós temos uma herança incorruptível e temos uma herança, em terceiro lugar, que é inclusiva. O que o Senhor fez com Davi, o incluiu. O que o Senhor fez com Ruth, incluiu. A genealogia de Jesus é toda inclusiva. Ó Senhor Jesus, que delícia ler a palavra do Senhor. Essas são as delícias do Senhor, de você ler e saber que essa é a tua história e que você pode, nesses dias, escolher qual é a tua verdadeira história. Se é a notícia que você leu, se é a loucura que está acontecendo ou se é a realidade que você carrega. Ó Senhor Jesus. Então nós temos aqui em Colossenses 1:12 fala, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Idôneos, dignos. Ele nos fez dignos para participar dessa herança. Ele te escolheu, ele te preparou para essa herança, ele te fez nascer de novo para uma viva esperança. Então o Senhor fez todas as coisas, não é aquilo que você pode promover, não é o quanto você é bom e toda a bondade humana e todo o teu esforço natural, não é essa força. Não é essa força. É o poder de Deus, aleluia, é o amor do Senhor. E aqui ele fala, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Que alegria ler essas palavras. E tem mais, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, sejam potestades,
Tudo foi criado por ele e para ele. O que eu tenho, uma herança inclusiva. Tudo é por ele e para ele. Todas as coisas da tua vida, todas as coisas que ele colocou dentro de você, por ele e para ele. Então não tem nada que está aleatório, não tem nada que saiu do prumo ou que saiu do teu controle. Todas as coisas são dele, são por ele e são para ele. Nós somos favorecidos. O favor de Deus está sobre nós porque isso é graça. Graça é o favor de Deus. É a mão do Senhor estendida sobre você. Você tem a graça do Senhor na tua vida. Aonde eu vou, uma porta abre, uma situação acontece, porque a graça de Deus é o brilho nos teus olhos, é a alegria do teu espírito, é a palavra que você carrega, é a nossa porção. E que nós vemos nesses cenários tão contrastantes, né? Quem que era Saul, o pai de Jonatas, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel? Ele foi uma escolha humana, inclusive o nome dele é escolhido, né? Pedido significa Saul. Mas era uma escolha humana, uma escolha natural, porque os homens queriam um rei, porque todas as nações tinham um rei. Então nós também queremos um rei. E o inimigo, ele quer colocar um desejo natural dentro de nós, para que nós sejamos corrompidos numa vontade, numa comparação humana, quando o Senhor te fez celestial. E aleluia, irmãos, porque Saul significa essa lei, uma escolha humana, uma condenação, significa aquilo que é natural, na verdade, essa é a palavra. Fulano é aquele que não quis redimir. Ruth significa o que é natural, era o primeiro, né? O que poderia primeiro e também não quis. Saul, que foi o primeiro, também não fez, escolheu a sua vontade. Fulano escolheu a sua própria vontade. Isso são aqueles sem identidade. Até a palavra fulano, né? Qual é o nome desse fulano? Não tem identidade. Mas na graça nós somos identificados. Na graça você recebe uma identidade. Que identidade é essa de filho de Deus? De continuar a história, de cuidar dos negócios do nosso Pai, de termos aqui realmente nosso sacerdócio. Somos um povo que tem uma função nessa terra, que tem um propósito, uma missão para se cumprir. E a nossa identidade, nós vemos aqui em Jonatas, o significado desse nome é presente de Deus. Você tem o presente, graça, é isso, presente de Deus. Quem era Boaz? Boaz significa força. Aleluia! Você tem essa força como um presente de Deus, que é a graça que te impulsiona. Nós temos esse impulso do Espírito. É assim que nós andamos. A graça do Senhor impulsionou Ruth para uma nova história. A graça do Senhor impulsionou Davi para um trono, porque havia um propósito para se cumprir. Então, Isaías 65:9 diz assim: farei surgir descendente de Jacó e de Judá, quem receba por herança as minhas montanhas. Os meus escolhidos as herdarão e ali viverão os meus servos. Isso é uma herança. Qual é essa herança? A herança das montanhas. O que isso significa? Lugares altos. Significa um lugar de trono, de governo. Não é uma comparação natural. Eu estou em cima, o outro está embaixo. Não, é sobre uma posição espiritual. Quando você é filho, você tem direito a uma herança e isso é graça. E você então é filho do Senhor. É filho de um Pai Celestial. E você tem como herança as montanhas. É muito mais do que uma porção de terra natural. É sobre posição celestial. É sobre o lugar que o Senhor comprou para você estar, é sobre o lugar, a posição que você ocupa, é desse lugar que você responde, é desse lugar que você declara a palavra de Deus, é desse lugar que você reage, em nome de Jesus. Essa deve ser a reação do nosso espírito. Toda terça-feira, irmãos, para gravar a palavra é uma guerra. Né? Acontece de tudo, interferência, todas as coisas. Mas há uma certeza no espírito de que a palavra está sendo liberada e com força, com autoridade, sabendo que nós temos que liberar aquilo que nós cremos. Não importa o ambiente desfavorável, não importa o que você olha à tua volta e fala assim, meu, não dá. Dá, porque não é o que eu estou enxergando. Porque quando você enxerga o natural, você não está nos lugares altos, você não ocupou as montanhas como herança. Você está no vale, olhando a tua dor, você não enxerga a situação da perspectiva do teu espírito, que é a eternidade. Então, que possamos estar nos lugares altos, que possamos ocupar esses lugares como a nossa herança, em nome de Jesus. A capa estendida é o favor de Deus na tua vida. Capa estendida de Ruth até Davi.
Ruth que gerou Obed, Obed que gerou Jessé, Jessé que gerou Davi. Então há uma continuidade, uma capa estendida naquele campo e uma capa estendida para aquele trono. Nós herdamos esse trono, nós fazemos parte de uma linhagem que é sacerdotal e que é também uma linhagem de governo, porque o Senhor nos fez como uma nação de reis e sacerdotes. Você governa, você tem governo e sacerdócio, continuidade, essa é a nossa capa. Você vai carregar essa capa, esse é o teu nome, você é filho, que o Senhor te abençoe com essa capa estendida. E essa capa tem suprimento, glória a Deus. Você vai ser suprido em todo o tempo. Nós temos aí também a nossa chave Pix, porque quem é suprido também é supridor, porque nós entendemos o significado da oferta, da entrega, nós entendemos o que é uma semente, aleluia. Você entende, você não come semente, você come grão, a semente é para ser semeada. Então, que você possa nesse dia que se chama hoje, entregar a tua oferta na nossa chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. Seja um participante das ofertas, dessa alegria da entrega, dessa celebração, porque também nós somos participantes de uma colheita. Sempre tem festa da colheita, para quem tem uma devoção na sua semente, para quem tem uma entrega real. E glória a Deus, irmãos, que a tua capa seja cheia de semente para semear. Porque depois com essa capa você vai colher. Em nome de Jesus, prepara essa capa, porque tem uma colheita grandiosa. Essa é a tua herança, invisível, incorruptível, incontaminável. Essa é a tua herança infinita, né? Nós temos uma herança poderosa e inclusiva, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Shalom. Ó Senhor Jesus, nós invocamos o Seu nome, invocamos a Tua presença. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que nós possamos ser realmente supridos pela Tua palavra nesse dia que se chama hoje, Senhor Deus. Senhor Jesus, que como Ruth tomou uma decisão e diante de sua decisão ela colheu o fruto da genealogia que Deus estava para ela. Assim possamos ser todos nós, Senhor Deus, olharmos com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus. Que possamos ser verdadeiros luzeiros na vida dos nossos irmãos. Senhor Deus, abençoa a vida daqueles que estão perdidos, Senhor Deus, que parece que não tem direcionamento, Senhor Deus. Abençoa, ilumina seus caminhos, ser lâmpada para os nossos pés. Luz, Senhor Deus, conduz, Senhor. Conduz o nosso caminhar. Conduz, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus. Nós rendemos graças a Ti, Senhor. Queremos somente a Ti, ó Senhor Jesus. Queremos somente a Ti e nada mais. Ó Senhor Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, Senhor Deus. Abençoa a vida de todos os meus irmãos. Que haja celeiros cheios, abundância, Senhor Deus. Tudo aquilo que vem do alto, das regiões celestiais. Ó Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Deus é bom. O Senhor é bom o tempo todo, Senhor Deus. Obrigado por toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem colocado sobre nós, Senhor Deus. Toda a sorte de bênçãos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que Tu é em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso. E nós Te amamos, Senhor Deus. Rendemos graças a Ti, Senhor Deus. Oramos pelas vidas dos jovens, que eles possam estar alicerçados nos Teus preceitos, Senhor Deus, alicerçados em tudo que vem de Ti, ó Senhor Jesus, que eles possam realmente resplandecer a Tua luz, que todos nós possamos resplandecer a Tua luz, Senhor Deus. Nós Te agradecemos, nós Te engrandecemos, ó Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por tudo que Tu é. Senhor Jesus, oro também pelas crianças, também
que haja a luz do conhecimento da Tua palavra, ó Senhor Jesus. Oro, Senhor Deus, por todos da igreja, que haja unidade de pensamento na igreja, Senhor Deus, pois somos todos um só corpo e um só espírito. E estamos aqui para servir ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, Senhor. Senhor Jesus, abençoa os lares, abençoa as famílias, o trabalho, Senhor Deus, de cada um. Abençoa o trabalho, Senhor Deus. Que as pessoas possam gerar virtude em seus trabalhos, Senhor Jesus. E que possam frutificar de 30, 60 e a 100. Ó Senhor Jesus, Senhor Deus. Que haja mesmo resplandecer da Tua glória, Senhor Deus. Resplandecer da Tua glória, ó Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Limpa mesmo os ambientes, Senhor Deus. Limpa os ambientes, eleva os pensamentos dos meus irmãos. Que haja paz, alegria, benevolência, mansidão, domínio próprio, longanimidade, ó Senhor Jesus. E aleluia, aleluia, porque Deus é bom. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Que nós possamos realmente fazer surgir frutos da Tua vinha, Senhor Deus. Frutos da Tua vinha. A vinha, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. E nós queremos estar aqui para honrar essa filiação, Senhor. Pois somos filhos de Deus e como filhos, nós devemos honrar a herança do Pai, que é a Nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus, nós Te amamos, Senhor Deus. Rendemos graças a Ti, toda a honra e toda a glória a Ti. Ó Senhor Jesus, como é bom e agradável estar em comunhão com os irmãos, Senhor Deus. Nós queremos uma coisa, nós queremos estar na casa do Pai todos os dias de nossas vidas, Senhor Deus, e poder visitá-lo ao templo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por tudo que Tu és, obrigado por toda sorte de bênçãos, Senhor Deus. Senhor Jesus, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Que haja mesmo a luz do Seu entendimento, a luz do conhecimento, Senhor Deus, e não somente do entendimento, pois não queremos controlar as pessoas com a palavra, mas queremos que haja a luz do conhecimento para que as pessoas tomem as decisões mais certeiras em suas vidas, em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja, Senhor Deus. Que haja a luz do conhecimento para que haja mesmo esse direcionamento, Senhor Deus, na vida da igreja. Que com essa luz do conhecimento tomamos realmente as decisões mais certeiras. Ó Senhor Jesus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós Te amamos, Senhor Deus. Aleluia, aleluia. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Amém e amém. Salmos 116. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. E amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Caí em tribulação e tristeza. Oh, 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 oh.
invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego, porque o Senhor tem sido generoso. Oh, oh. Tem sido generoso. Oh, 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 oh. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos, da queda aos meus pés. Vou livrar-te da morte minha alma, da lágrima meus olhos. E eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Paparada. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E alma ao Senhor, porque Ele ouve a minha súplicas. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Oh, 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 oh. Eu andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu andarei na presença do Senhor. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria. Em todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Entrai por suas portas com ação de graças e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. E entrai por suas portas com ação de graças e com seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendize-lhe o nome, porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração a sua fidelidade. Essa misericórdia dura para sempre. Geração em geração a sua fidelidade. Aleluia! E celebrai com júbilo ao Senhor. Todas as terras servi ao Senhor com alegria. Todas as terras apresentai-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Oh, 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 oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Só Ele que nos fez e dele somos. Oh, oh. Foi Ele que nos fez e dele somos. Celebrai com júbilo ao Senhor. Em todas as terras servi ao Senhor com alegria.
Todas as terras apresentei-vos diante dele. Com cânticos sabem que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. 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 Celebra com júbilo ao Senhor. Aleluia. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavra, se deles não se ouve nenhum som. Não entanto por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e suas palavras até o fim do mundo. Até os confins do mundo. Aleluia, Senhor. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração, alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre, permanece para sempre. Verdadeiros são seus juízos, igualmente justos, igualmente justos. E mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. Mais desejáveis do que o ouro, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Sim, são mais doce do que o mel, mais doce do que o mel, e o destilar dos favos. Salmo 122. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. Me da gusto que me digan vamos al templo de Dios. Ciudad de Jerusalén, aquí nos tienes. ¡Aleluya! Pa 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 pa. Ya llegamos a tus portones, ciudad de Jerusalén, construida como punto de reunión de toda Israel. Hasta ti llegan las tribus, todas las tribus de Israel. Hasta ti llega el pueblo para adorar a Dios, tal como Él nos ordenó, para adorar a Dios. Oh,
paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman, que tengas paz, Jerusalén, que vivan en paz los que te aman. Aleluya. Pa 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 la la la. Pa 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 pa